Então, podemos dar início à nossa segunda aula, primeira aula. Foi uma aula introdutória, introdução ao que é o nosso módulo 1. Nós dividimos essa formação. Eu costumo dizer que não se trata de um curso tão somente, mas de uma formação. Eu repito porque um curso, a palavra curso hoje está um pouco banalizada, né? Nós fazemos cursos, principalmente o brasileiro, vai adquirindo ali muitos cursos, mas é, pouca formação e pouca aplicação daquele conteúdo. Então, mais do que um curso, a nossa intenção aqui é fazer uma formação que possamos acompanhar de maneira muito, mesmo à distância, mesmo com os recursos tecnológicos. O ideal seria que essa formação fosse presencial, para que fosse uma formação de fato, mas não nos faltará, se assim Deus permitir, a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente, até que isso se concretize. Vamos nos utilizando aqui das ferramentas. Mas eu queria que todos tivessem a consciência de que mais do que um curso em que nós podemos assistir lavando a louça, colocamos ali para varrer a casa e fazendo outras atividades, o aproveitamento é muito maior. Não que isso não possa acontecer em algum momento, eu sei como que é a vida ela é dinâmica e eu sei que vocês, a maioria quer nada, mas na medida do possível, e se assim desejarem, seria muito interessante que houvesse um esforço sempre de participar do ao vivo, aqui conosco, para que haja uma interação, para que nós possamos fazer também as exposições, mais do que exposições, possamos trazer aqui as aulas pelo método socrático, essa participação ativa do aluno. Então, eu entendo quando precisarem fechar a câmera, precisarem atender a criança que chora, o marido que está com fome, eu entendo tudo isso, não se preocupem, mas tentem participar da maneira mais ativa possível, sempre com o caderno em mãos. Eu costumo dizer que eu não sei ler mais sem um lápis. Daqui a pouco eu vou precisar, além do lápis, usar também um óculos, né, que eu já estou com 42 anos. Mas o lápis é indispensável para mim. Sempre anotando, sempre tomando nota daquilo que te chamar mais atenção. E a intenção dessa formação não é apenas informativa somente, não é conteudista, é uma formação que nós pretendemos, se assim Deus nos permitir, meditarmos o máximo possível, aplicarmos na nossa vida pedagógica e possa se transformar em práticas pedagógicas aquilo que nós aprenderemos dos grandes mestres. Eu sou apenas um envelope aqui, um pobre instrumento, mas nós estaremos em diálogo com a pedagogia clássica, com os grandes e verdadeiros mestres. E começaremos com o padre Gatti, um mestre da pedagogia do século XIX. Para vocês terem uma ideia do quanto foi célebre este autor, ele é membro da Academia Francesa de Letras. Então, se vocês já receberam o livro, vocês vão perceber que, a princípio, parece um livro de espiritualidade, mas, à medida que nós vamos avançando a leitura, e não lendo com pressa, eu quero falar muito a respeito disso, mais do que devoradores de livros, mais do que conteudismo, eu volto a dizer, nós precisamos de sermos professores cada vez mais reflexivos, capazes de uma vida meditada. Aquilo que vai dizer Platão na Apologia de Sócrates, uma vida não refletida, não meditada, não merece ser vivida. Vamos fazer aqui uma paráfrase disso, né? Um professor que não medita a sua prática pedagógica não merece ser professor, não merece adentrar na sala de aula. Então, para que nós possamos crescer como professores e crescermos juntos, eu convido vocês a mais do que sermos leitores vorazes, a sermos leitores meditativos. Bom, nós
esse padre, ele é maravilhoso na sua escrita e ele é altamente provocativo, né? Eu quero colocar aqui já alguns slides, nós veremos como que ele chama atenção para as suas reflexões, né? Padre Gapri, ele vai nos trazer, por exemplo, a importância de nós escrevermos. Eu quero falar um pouco a respeito da escrita hoje, da importância de, como professores, sermos professores que escrevemos. Por isso que eu vou pegar um pouquinho no pé de vocês para que vocês tenham sempre, se possível, volto a dizer, se for possível, sempre uma participação ativa com um caderno, fazendo aquilo que a Flávia, estou vendo que a Flávia está fazendo ali, o Jonathan também escrevendo, sempre com um caderno por perto. Nós temos aqui uma imagem do padre Gatri, é um padre oratoriano, e vamos refletir um pouco a respeito. A escrita como um encontro com Deus. O padre Gatri, ele começa provocando a impressão que nós temos à medida que vamos lendo o livro é que estamos ouvindo os conselhos de um velho sábio. Então, o tempo todo ele está dando conselhos. E vez ou outra, de maneira muito provocativa. Por exemplo, ele vai dizer aqui: você é corajoso? Ele faz uma pergunta retórica, né? Você é corajoso? Aceita o silêncio e a solidão? Aceita, no seio da sua liberdade, um trabalho mais profundo e também mais regular que o trabalho exigido pela escola? Então, eu queria começar já a perguntar isso. Eu sei que nós temos deveres, que a escola, que os nossos alunos, que a nossa prática pedagógica cotidiana já exigem de cada um de nós. Nós já temos. Mas você tem coragem de assumir, além daquilo que lhe é exigido, um esforço maior, um esforço intelectivo um pouco maior, estudar para além das aulas que você prepara, estudar para ter um encontro com a verdade. Então, é esse o desafio que o padre apresenta a cada um de nós. Ele começa perguntando também: crês em Deus? Deus é mudo? E ele vai dizer que Deus não é mudo, que Deus está o tempo todo falando conosco. Mas, para que nós possamos ouvi-lo, cabe a nós a prática do silêncio. Quem de vocês conseguiu fazer a leitura do texto que eu enviei para vocês no Classroom? Alguém conseguiu fazer a leitura daquele ensaio? Eu conversei com o Arthur colocou algumas considerações lá no grupo, a Suzana leu. Suzana, você que leu o artigo, você poderia, de maneira breve, partilhar conosco aqui o que você entendeu, você conseguiu ler também esses dois primeiros capítulos do Padre Gatri. Ele começa dizendo aqui, só para te ajudar a contextualizar, que nós, professores, nós precisamos aceitar esse desafio do silêncio e da solidão. E este desafio é um desafio que não deve nos aprisionar, mas é um desafio libertador. E ele vai dizer que Deus está o tempo todo falando com o homem, mas para isso nós precisamos de silêncio. Então, nós podemos dividir aqui esses dois primeiros capítulos da, dos Conselhos para a Direção do Espírito em 5 partes. Eu dividi aqui de maneira muito simples, né? Crês em Deus? Deus é mudo? Duas perguntas. Deus fala incessantemente ao homem, necessidade do silêncio interior, a escrita como diálogo espiritual e consagrar as melhores horas do dia à reflexão. Então, fale para nós de maneira breve o que você achou, o que você entendeu ou não desses dois primeiros capítulos e do ensaio, por gentileza. Professor, o que mais me chamou a atenção é que vem muito de encontro com o que eu tenho buscado há algum tempo, né? Que é essa necessidade do silêncio, mas ao mesmo tempo a dificuldade que eu encontro um pouco por temperamento e um pouco também por
maus hábitos, né? Que a gente vai alimentando durante a vida. Então, vem muito de encontro, então, me chamou muito a atenção quando eu comecei a ler, eu fiquei, né, falei, nossa, não imaginava que seria esse tipo de leitura, né? E, e ali, já, vamos dizer assim, pulando já para o final do que deu para eu, numa breve leitura, que eu realmente só li uma vez, não fiz a parte por escrito que o senhor pediu, não consegui fazer, eu tinha deixado para uma segunda leitura, mas não consegui fazer. Mas ao que esse silêncio nos leva, né? No caso, para um encontro, não só um encontro, um mero encontro diário de oração ou de escuta de Deus, mas que no próprio dia a dia isso vai se refletindo com esse recolhimento, principalmente pela manhã, que é o que eu tenho tentado fazer. Então, é o que eu busco, é o que basicamente eu li e veio como uma confirmação, né? Vamos assim dizer, nesses 2 capítulos. Excelente, Suzana, muito obrigado por compartilhar. Esses dois primeiros capítulos, eles vão falar da importância de consagrar essa manhã para uma leitura que nos leve a meditar e, aos poucos, nos faça contemplar a verdade que nós pretendemos ensinar para os nossos alunos. Porque muitas vezes a nossa intenção, eu sei disso, né, é das melhores intenções possíveis, mas se nós não buscarmos aquietarmos um pouco o nosso coração e meditarmos, nós não experimentaremos aquilo que nós pretendemos, que temos a intenção que os nossos alunos experimentem. O padre vai dizer isso. E mais do que conteúdo, os nossos alunos, eles também estão impactados pela verdade que eles enxergam em nós. Se eles enxergam em nós pessoas talvez não tão eruditas quanto poderíamos ser, e o padre vai dizer isso, que não é o mais importante, mas pessoas que buscam e amam a verdade. Então, olha que interessante, na página 10, no final da página 10, ele vai dizer o seguinte: a maioria, se puderem, anotem só esse trechinho. A maioria dos homens, sobretudo dos homens de estudo, diz o padre Gátria, não tem meia hora de silêncio por dia. Está dizendo que a maioria dos homens de estudo. E olha, meus amigos, o padre escreveu isso no século XIX. Ele está dizendo que a maioria dos homens de estudo não tem meia hora de silêncio por dia. Ele diz assim: o livro do Apocalipse diz que em certo lugar, certa passagem, certo capítulo, e não menciona o versículo, mas em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E o padre diz: creio que o texto sagrado se dá um acontecimento que é muito raro no céu das almas. Olha que interessante. Ele continua dizendo o seguinte: durante o dia inteiro, o homem de estudos escuta homens que falam, ou ele mesmo fala. E quando pensamos que ele está só e silencioso, faz os livros falarem com a extraordinária volúpia do olhar e devora em poucos instantes longos discursos. Sua solidão é povoada, ocupada, abarrotada, não somente pelos amigos de sua inteligência e pelos escritores cujas palavras acumula, mas também por uma multidão de desconhecidos, de falastrões inúteis e de livros que são obstáculos. Além disso, esse homem, que acredita pensar em ter alcançado a luz, permite que a perturbadora de todo o silêncio, a profanadora de todas as solidões, a imprensa cotidiana. Aqui, eu volto a dizer, o padre Gatra escreveu no século XIX, um período em que não havia a internet, não havia as redes sociais. Eu fico imaginando, meus amigos professores, o que o padre escreveria nos nossos dias. Eu até coloquei uma imagem de um professor aqui, que, assim como eu, não sei se isso acontece com você,
também, de, nos roubam, o tempo todo nos roubam daquilo que é o essencial. O padre vai dizendo que nós buscamos esses homens de estudo que não conseguem isso no século XIX, portanto, homens com muito menos distratores do que nós temos hoje. Homens que não conheceram meme das redes sociais, que não conheceram é, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Está dizendo que esses homens, eles não conseguem alcançar o silêncio. E é interessante que no século XIX é o período clássico, o período chamado Escola do Romantismo, né, na literatura, por exemplo. Então, foi o período em que os grandes romances surgiram. Foi um período, por exemplo, que José de Alencar escreveu aqui no Brasil alguns romances como Senhora, Gonçalves Dias escreveu a Canção do Exílio, houve aquele período, aquelas três gerações do romantismo, né? O período indianista, depois a segunda geração com o ultrarromantismo, aqueles poetas Casimiro de Abreu, todos aqueles escritores, Lord Byron na Inglaterra, Gustave Flaubert na França, Esta de Queiroz posteriormente, Machado de Assis posteriormente, a Luiz de Azevedo. Então foi um período de muitas publicações. Um período, segundo o padre Guthrie, sua solidão é povoada, ocupada, abarrotada. Ele está dizendo que esses homens, eles tinham volúpia nos olhos, eles estavam encantados com a literatura e o tempo todo buscavam ler um livro atrás do outro, de maneira voluptuosa, e não conseguiam fazer silêncio. Meus amigos, de lá para cá, o padre criticou a sua época, o século XIX, época de leitores de romances. O que ele não diria de nós? Cabe aqui uma reflexão e um exame de consciência particular de cada um de nós. Bom, vamos avançar um pouco mais. Vamos avançar. Olha que interessante. Padre Guthrie, ele vai dizer o seguinte, alguns conselhos dele, né? Dedicar a manhã à escrita. E é interessante que no capítulo 3, que nós leremos essa semana, ele vai falar a respeito de como descansar à noite. O professor Jonathan está aqui, nós sempre conversamos muito a respeito. O professor Jonathan é um grande amigo meu, e vai colaborar com esse grupo, por isso que está aqui conosco. E o padre Gato ele fala de uma coisa que é comum a todos nós. Nós, homens pós-modernos, desaprendemos a descansar. Quando termina o expediente, nós não sabemos mais nos recolher. Nós desaprendemos a acalmar os nossos sentidos. O tempo todo estamos buscando hiperestímulos. E a internet, ela é o maior inimigo nosso nesse sentido, né? Ela vai trazer para nós aquele efeito dopamínico, né? Que aquela recompensa imediata. Afinal de contas, eu trabalhei o dia inteiro, eu estou tão cansado. O que que tem? Dar uma zapeada aqui, rolar um pouquinho o feed do Instagram e quando nós mal percebemos, já passou uma hora e meia. Nós, aquele horário que era para nós estarmos já descansando, aquele horário que era para estarmos, talvez, meditando sobre o nosso dia, refletindo um pouco sobre as nossas ações, escrevendo alguma coisa. E o padre vai dizer que é importante lermos à noite, porque assim faziam os monges na Idade Média, eles se recolhiam nas suas celas, e assim nós somos chamados a ser, segundo o padre, monges na cidade, monges nas escolas, monges onde estivermos, homens e mulheres um pouco mais recolhidos. Portanto, nós somos chamados a deixar o celular um pouco de lado, a, a dar ao nosso intelecto o alimento que faz com que ele se acalme e contemple a verdade que é o próprio Deus, né? Interessante que
Santo Tomás de Aquino ele vai dizer isso na Secunda Secunde, na Suma Teológica, que o homem é um animal racional, portanto, intelectivo. E o nosso intelecto, ele foi feito para contemplar a Deus. Por isso que nós precisamos alimentar bem o nosso intelecto. E olha que interessante, o padre Guthrie, ele vai, que era um padre também muito citado pelo padre Sertilianges, aquela grande obra, célebre obra, A Vida Intelectual, o padre Guthrie é um dos autores mais citados ali, né? Ele vai dizer que nós precisamos dedicar a nossa manhã à escrita, a escrita conduz à verdade, e o exercício de formação intelectual e espiritual. Escrever como disciplina da alma. Ele coloca esses pontos, eu queria que vocês anotassem isso para que nós possamos, ao final, fazer um exercício prático. E a prática diária gera clareza interior. Então, ele vai dizer o seguinte: se, portanto, página 11, último parágrafo, se, portanto, quiser estabelecer um pouco de silêncio ao seu redor, leia moderadamente. Eu achei um conselho assim precioso. Tanto o padre Sertilianges quanto o padre Guthrie vão dizer a mesma coisa. O padre Sertilianges diz, leia pouco. O padre Guthrie vai dizer, leia moderadamente. Expulse de sua casa os profanos. Afaste-se de todas as formas possíveis das palavras inúteis. Daremos conta delas, diz o Evangelho, e darão conta delas tanto os seus autores quanto os seus cúmplices. Então, ele está se referindo diretamente aos romances, os mais profanos, mas, imagine, eu volto a dizer, o que nós, se homens, se os professores, os intelectuais do século XIX precisavam fazer isso, imagina no século XXI. Faça os homens calarem, faça os livros calarem, os livros inúteis, diz o padre Guthrie. Então, aqui nós podemos dizer a respeito de todos os influenciadores da internet inúteis, todos os memes. Eu estou dando alguns exemplos aqui, mas pode ser que você não tenha preocupação nenhuma com isso, que você não tenha tempo para isso, mas é uma coisa que geralmente pega e atrapalha as pessoas, né? Ele diz: o que dizer dessa loquacidade interior, dos pensamentos vãos? Então, ele diz que o tempo todo nós somos roubados dessa possível contemplação da verdade por esses distratores. A palavra loquacidade vem de loquaz. Loquaz é um sujeito que fala muito. E eu tenho um problema com isso, que eu sou alguém que gosta muito de conversar. Mas, olha que interessante. Nós somos chamados a um silêncio, mas não um silêncio, segundo o padre Guthrie, de mutismo. Um silêncio de quem simplesmente não tem nada a dizer. De quem vai fazer vou fazer aqui uma greve de silêncio. Não vou conversar com ninguém. Não vou nem cumprimentar as pessoas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo de um silêncio interior, de calar as paixões, de fazer com que os nossos sentidos estejam aptos e atentos à contemplação de Deus. Para isso, nós precisamos estar mais atentos. Então, ele continua dizendo, ainda na página 12, é preciso deixar de ser escravo de si mesmo e escravo de seu século. E a partir disso, ele cita o exemplo de Pitágoras na página 13.3. Pitágoras dividia a jornada dos discípulos da filosofia em três partes. A escola pitagórica, né? Ele vai dizer a primeira parte era para Deus, na oração. A segunda, para Deus no estudo. A terceira, para os homens e deveres. Aqui me pareceu muito com a regra beneditina. Os beneditinos, a regra de São Bento, vai dividir o dia em três partes de 8 horas, né? 8, 16, 24. Então, são 8 horas de oração mais contemplativa, 8 horas de estudo para contemplar a verdade,
e 8 horas de trabalho, de deveres. Professor Elton, mas eu não sou religioso, eu tampouco sou um monge, não vivo no monastério, sou pai de 5 filhos, de 4, eu sou, trabalho em 2 escolas, enfim, não é a minha realidade. Mas ele está dizendo aqui, é com efeito de manhã, antes de qualquer distração e de qualquer comércio humano que devemos escutar a Deus. Mas precisamos isso melhor. O que é com efeito escutar a Deus? Então escrevam isso. O que é escutar a Deus, afinal de contas? O que é isso? Você perguntará. Na prática, devo escutar a Deus do amanhecer até o meio-dia, como fazem os contemplativos da Índia? Eu devo ficar meio período só escutando a Deus, com a fronte inclinada sobre a terra, apoiado a mão assim, ó, sobre a terra, como fazem os indianos? É possível fazer isso? Eu acho que não, não é minha realidade. Não sei se é de vocês. Acho que não. Então, o que que eu devo fazer? O padre vai responder algo tão simples que chega a ser constrangedor. O padre Gatti vai dizer: a resposta é você escreverá. Então, ele está dizendo para nós que para nós meditarmos, para nós ouvirmos a Deus, nós precisamos escrever. Você já deve ter se perguntado algumas vezes, mas qual o meio? Há um meio de aprender a escrever? Como aprender a escrever? Esse meio de aprender a escrever e de desenvolver, nesse sentido, suas faculdades em toda a sua extensão, é o que lhe ofereço aqui, o padre diz. Esta será a vantagem secundária do uso das manhãs. Então, nós iremos reservar meia hora ou 15 minutos das nossas manhãs. A intenção dessas nossas aulas, muito mais do que teóricas, são aulas práticas, tá? É que nós possamos reservar mesmo momentos da nossa manhã para escrever alguma coisa. Mas como que eu escrevo? Santo Agostinho vai dizer nos Solilóquios, né, aquele livro de solilóquios dele. Ele diz: andando por muito tempo ocupado em muitos e diversos problemas, mas e procurando com diligência por muitos dias conhecer a mim mesmo e o que é o meu bem e o mal que deveria evitar, de repente uma voz me falou, diz Santo Agostinho. Nós sabemos que o livro de Solilóquios de Santo Agostinho, ele está dialogando teoricamente com ele mesmo. Por isso que o nome é Solilóquios, né? Como se ele estivesse sozinho, mas na verdade ele está rezando. Então, existe um diálogo entre Agostinho e a razão. A razão diz assim para Agostinho: supõe que tenhas, a razão dizendo para ele, supõe que tenhas descoberto alguma coisa. Onde aguardarás a fim de seguir adiante? Agostinho responde: certamente o guardarei na memória. A razão interpela: mas ela é segura o bastante para reter fielmente tuas reflexões? Agostinho responde: é difícil, ou melhor, não pode. A razão: então deves escrever. Olha que interessante. Mas o que acontece? É por causa da tua saúde que te recusas a escrever? Santo Agostinho já estava na idade mais avançada quando escreve Solilóquios, né? Essas coisas não devem ser ditadas, pois exigem uma completa solidão. Agostinho responde: dizes a verdade. Por isso não sei o que fazer. Olha, Santo Agostinho não sabia o que fazer, quanto mais a gente, né? Razão: pede força e auxílio para alcançares o que desejas, e põe isso mesmo por escrito, para que assim te sintas mais animado. Então a razão vai dizer para ele: Agostinho, escreve o que te angustia, escreve que você não sabe o que fazer. Mas o que eu escrevo? Eu não sei o que fazer. Escreve isso. Escreve que você não sabe o que fazer. Estão entendendo? É isso. O importante é o auto.
e não te preocupes com a possível multidão de teus leitores. Não se preocupa com o estilo em que você vai escrever. Não se preocupa se alguém vai ler o que você escreveu. Bastará que alguns contemporâneos te leiam. Eu acho que muito mais do que os contemporâneos de Santo Agostinho leram ele, né? Até hoje, séculos e séculos depois desses solilóquios, Santo Agostinho tem sido lido. Não estou dizendo que o mesmo acontecerá conosco, pobres professores, mas nós somos chamados a essa mesma contemplação de Santo Agostinho. E para isso o caminho, segundo o padre Gatri e segundo o próprio Agostinho, nos Solilóquios, nós precisamos escrever. Escrever de manhã, no primeiro silêncio do dia. À noite, talvez, uma reflexão, uma leitura breve, algo que você possa dormir mastigando aquilo como faziam os monges. O capítulo 3 é todo sobre isso. O capítulo 3 nós veremos, ó, que é um capítulo que vai tratar exatamente sobre a noite e o repouso. Santo Agostinho vai dizer aqui, e depois eu quero conversar com vocês, quero ouvi-los. Digo-lhe aqui somente que se você seguir o meu conselho, Santo Agostinho dizendo agora, se consagrar as melhores horas do seu dia a escrever, as melhores horas, segundo ele, é de manhã. Nada lhe dará tantas oportunidades para compreender ou para ver a verdade, e nada poderia lhe dar melhor formação para escrever. É aí que estão as fontes do gênio e do talento. E o padre Gatri, ele vai dizer o seguinte, e eu encerro aqui a nossa reflexão. Se, portanto, você pretende propagar a verdade, eu queria perguntar isso para vocês, meus queridos. Vocês pretendem propagar a verdade com as aulas de vocês? Vocês pretendem, vocês pretendem que seus alunos contemplem a mesma verdade que um dia vocês contemplaram, conheçam, experimentem. Sabem que essa verdade tem um nome, é uma pessoa, e através de vossas aulas, essas almas possam meditar e contemplar essas verdades. Se, portanto, você pretende propagar a verdade, tem que saber escrever, diz Santo Agostinho. Eu diria que terá que criar um estilo, ele diz. E qual é esse estilo? O mais honesto e verdadeiro possível. Eu acho incrível essa frase, porque nós nos preocupamos, professor, mas como que eu vou escrever? Nossa, faz tanto tempo que eu não escrevo. Eu sou meio repetitivo, eu vou escrever, eu não consigo concatenar bem as minhas ideias num texto, ainda mais hoje, onde nós temos essa ferramenta que tem tanto emburrecido os professores, que é o chat GPT, e aqui não estou demonizando, tá, gente? Fique bem claro isso. Mas, se nós terceirizarmos aquilo que cabe a nós, o chat GPT ele não é capaz de contemplar a Deus. Nós somos. Nós podemos, mas nós não iremos contemplar a verdade que Deus quer revelar a nós se nós terceirizarmos a nossa escrita para uma ferramenta de inteligência artificial. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Olha que interessante, ó. Santo Agostinho, alguns pontos aqui, tá? Procurava conhecer a mim mesmo. Quem tem a prática de escrever de vez em quando um diário, lembram disso, aqueles diários espirituais, fazer um estudo bíblico, de escrever carta para o esposo, para a esposa, de escrever como foi o seu dia, de fazer um diário pedagógico, um diário. Eu não estou falando daquele diário terrível que os professores têm que preencher em algumas escolas. Estou falando daquele diário em que nós vamos ali relatando as nossas práticas. Como que foi, por exemplo, é, o que aconteceu durante o nosso dia. Olha, hoje eu precisei levar um aluno para a diretoria. Vou relatar lá, ó,
Um aluno, ele estava triste hoje. Como que você agiu diante dessa situação? Um aluno, ele foi, ele, ele tratou mal um colega. Eu percebi alguns vícios em um determinado aluno e isso me preocupou bastante. Ou eu percebi uma virtude nova que um aluno até então não havia demonstrado. E você vai relatando aquilo e você vai refletindo, vai meditando. Nós não podemos viver mais como autômatos, de maneira mecanizada, diante daquilo que nos foi confiado. Nós estamos trabalhando com mais do que com possíveis aprovações em vestibulares, nós estamos trabalhando com almas que pretendem também contemplar a Deus. Então, para isso, nós precisamos aprender a começar de nós precisamos aprender a meditar. Queria que vocês, de maneira muito, fiquem muito à vontade para compartilharem. Vocês conseguem escrever alguma coisa de vez em quando? Tem tido essa busca do autoconhecimento? Vocês conseguem desligar o celular um pouco mais cedo à noite, deixem um pouquinho de lado, vão cuidar da vida, vão ouvir as pessoas que moram com vocês, filhos, esposo, esposa, conseguem ali desligar um pouco, desconectar de todos esses distratores. Como tem sido essa vivência de vocês? Por favor, fiquem à vontade. Gabriel, fala um pouquinho para nós, olha lá, vamos ouvir o Gabriel. Boa noite a todos. Entrei um pouquinho atrasado na aula de hoje, mas infelizmente não. Boa noite, Gabriel. Até o senhor falava, isso me lembrava um pouco da época em que eu ainda estudava na faculdade ainda. Eu tinha muito esse costume de chegar à noite e fazer uma leitura antes de dormir, mas foi uma prática que eu fui perdendo ao longo do tempo, seja pelo cansaço, seja pela falta de tempo mesmo. Mas não tenho feito esse tipo de prática, não. E é interessante voltar a essa abordagem de novo, para a gente até abrir os olhos, né, para essa realidade que é necessária. Mas é isso. Muito bom, Gabriel, muito obrigado. É muito importante essa partilha. Quem mais? Quem mais gostaria de partilhar conosco? Santa Teresa, ela diz que a humildade é verdade, né? É tão importante quando a gente é capaz de contar mesmo também um pouco das nossas mazelas, das nossas dificuldades, né? São José Maria Escrivá vai dizer aqui, ó, escrever com humildade, escrever com sinceridade, contar mesmo, olha, hoje eu falhei, hoje eu saí um pouco me sentindo fracassado da sala de aula. E colocar no papel o porquê, meditar sobre isso, refletir sobre isso. Em alguns momentos, algumas aulas que nós damos serão também matéria de confissão. Serão. Mas em alguns momentos serão também motivo de louvor, de glorificar a Deus. Olha, meu Deus, poxa, hoje foi uma bênção, hoje aconteceu coisas que me surpreenderam. E se nós não anotarmos isso, como disse Santo Agostinho no Solilóquio, nós não iremos nos recordar. E nós não seremos capazes de melhorar como professores, né? Quem mais gostaria de partilhar conosco? Vamos lá? A Suzana. A Suzana gosta de conversar. Vamos lá, Suzana. A filha apontando a mãe ali. Pior é a Flávia concordando lá, né, Flávia? Não, professor, eu até peguei aqui umas anotações minhas, que na minha última direção espiritual, o padre me deu como tarefa a passagem dos discípulos de Emaús, e para eu meditar e escrever alguma coisa todos os dias, pela manhã, que é o horário que eu faço oração.
Mas eu confesso que eu me vi assim, perdida, eu não sabia por onde começar, uma passagem razoavelmente, não é muito extensa, mas não é muito curta, né? Então os primeiros dias eu passei meio perdida, aí eu resolvi pegar cada dia um versículo e fazer uma anotação, né? Então, assim, eu tenho as anotações aqui, mas assim, bem de encontro com o que estava, né, lendo aí no livro. Eu não sabia bem o que escrever, eu não sabia se eu colocava coisa pessoal, se eu colocava alguma coisa que eu estava vivendo naquele momento, se eu colocava alguma coisa do trabalho de casa, ou se eu colocava alguma coisa que eu pensava sobre aquela situação, me colocando naquele cenário, naquele tempo. Então, assim, né, é engraçado que eu misturei um pouco de tudo isso e todos os dias eu fui escrevendo alguma coisa, né? Mas eu não sei muito bem aonde isso vai me levar, não, onde que eu vou chegar com isso. Padre Guthrie, né, à medida que você for lendo esses capítulos iniciais, ele vai dizer o tempo todo que não é uma preocupação que nós devemos ter, sobre o modo de escrever, pelo menos por enquanto, o estilo, quem vai ler, mas a sinceridade, quanto de verdade nós colocamos naquilo que são os nossos apontamentos pessoais, né? E ele vai mencionar o São José Maria Escrivá, que diz, né, como que eu devo escrever? Junto com Deus. Até coloquei como um ponto aqui, ó. A escrita, ela ultrapassa a estética. Nós tivemos grandes escritores nesse período do romantismo, por exemplo, que foram mestres da estética literária, mas foram homens de uma vida deplorável, deplorável. E nós não estamos falando aqui de futuros poetas, e não por enquanto. Deus pode todas as coisas, mas estamos falando sobre a capacidade que Deus quer nos dar de meditar para nos conhecermos bem. E Santa Teresa ela disse que é impossível conhecer a Deus o homem que não conhece a si mesmo. Então, como nós conheceremos os nossos alunos se nós não somos capazes de conhecer quem nós somos como professores, né? Nossas potencialidades, nossas fragilidades, aquilo que são debilidades pedagógicas que precisam ser trabalhadas. Então, para isso, escrevam, escrevam, escrevam. Quem mais? Quem mais? Mais, pelo menos mais uma pessoa. Vamos lá. Sua filha que estava apontando você, Suzana, é Sofia, a Sofia. Lembrei, a Sofia. Fala para nossa sabedoria. Sofia, vai lá. Por favor, Sofia. Professora, eu não tenho esse costume de escrever de manhã, porque eu durmo muito, e daí é a minha mãe que acaba me acordando. Então, assim, eu não tenho esse tempo antes de amanhecer, antes de sair trabalhar, então eu não tenho esse costume de ler e escrever. Vamos lá, mas podemos começar, né? É interessante que criar esse hábito é algo que todos nós somos capazes, né? O padre vai falar o tempo todo e eu vou ficar aqui repetindo, né? O professor é um repetidor. A escrita deve ser humilde, a escrita deve ser sincera, não busquemos e nos preocupemos com o estilo, para quem escrevemos, mas o tanto de verdade que nós vamos colocar. Até a nossa dificuldade de escrever, nós podemos colocar. Olha, hoje eu não estou conseguindo escrever, mas gostaria muito, e vai colocando ali todas as suas debilidades. Depois você pode trabalhar isso, né? Até mesmo a sua dificuldade em escrever, quando colocada no papel, vai se transformar depois em matéria-prima de uma possível resolução desse problema, porque a intenção é que nós possamos, depois trabalhando, nós teremos, em algum momento, algumas tarefas de escrita onde nós leremos, né? Eu e alguns professores, nós leremos
os trabalhos de vocês, aquilo que vocês escreverem, e faremos apontamentos, ajudaremos vocês a crescerem também quanto ao estilo, quanto à capacidade dissertativa, mas, por enquanto, o importante é refletirmos, é meditarmos aquilo que estamos vivendo através da escrita. E o padre, ele vai dizer o seguinte, eu queria só caminhar já para o final, aqui eu combinei que nós começamos sempre no horário e terminamos no horário, né? Eu quero só trazer essa citação aqui, ó. Se o mestre não me pega na mão, olha que lindo isso, São José Maria Escrivá diz num dos seus pontos do caminho, se o mestre não me pega na mão, saem da minha pena coisas tortas. Ele quer escrever sempre com Jesus, né? Jesus, vamos escrever juntos. Olha que oração linda. Você pode rezar isso, por que não? Jesus, mestre, vamos escrever juntos. Pega na minha pena, pega na minha caneta junto comigo. Vamos colocar a minha vida aqui, ó, o que eu tenho vivido. Colocar as minhas verdades, né? Bom, vamos caminhando para o final. Coragem para escrever, diz o padre Gatti, né? Não ter medo do julgamento dos outros, o orgulho escondido na timidez. Muitas pessoas não querem escrever e falam assim: você já teve essa tentação? Só confirma que sim ou que não. Não precisa se preocupar em dar maiores relatos aqui, né? Maiores detalhes. Mas você já teve aquela sensação de: ah, eu não vou escrever não, porque eu memorizo isso aí que está sendo falado. Já teve essa tentação em algum momento? Tanto o padre Gatti, quanto um autor que nós leremos posteriormente, Gilberto de Tournai, que é o mestre da escolástica, né, um grande pedagogo, ele vai dizer que isso não passa de vaidade. Quando nós confiamos mais na nossa memória do que na nossa capacidade de escrita, né? Então, eu não vou tomar nota, não, da aula hoje, porque está sendo tudo tão prático, tudo tão simples, que eu consigo memorizar tudo. Isso é vaidade. Então, orgulho escondido na timidez. Ah, eu não vou escrever, não, porque, poxa, quem sou eu na fila do pão para escrever? Quem sou eu? Como assim? A minha escrita é tão simples. Isso não é humildade. Isso é vaidade. Quando nós temos medo daquilo que vão dizer a respeito do que nós escrevemos, isso é vaidade. Necessidade de desapegarmos da nossa autoimagem, né? O que vão pensar de mim quando lerem esse texto que eu escrevi, por exemplo? Escrever sem pensar na multidão. Não pense, pense no seu interlocutor pessoal, que é nosso Senhor. É Ele quem pega na sua pena, é para Ele que eu escrevo, é junto dele que eu escrevo, como disse São José Maria Escrivá. Importa testemunhar a verdade. E aqui nós encerramos com essa regra fundamental. Pense em Deus e não tema os homens. Essa regra do padre Alphonse Guthrie. Vocês perceberam o quanto esse livro ele é prático? Conseguem perceber isso? Ele não é um livro que tem a intenção de ser teórico, né? É um livro muito prático. Ele vai falar a hora pura da madrugada, meditar com a pena na mão. Da madrugada, que não se assustem, tá? Não precisa acordar com o Frei Gilson para escrever, mas pode ser o horário que você consegue, 15 minutos antes de sair de casa, né? Você troca mais cedo antes de ir para o colégio, 10 minutos, meia hora, quem sabe. A madrugada favorece a interioridade. O silêncio amplia a reflexão. Escrita como testemunho da verdade, né? Mesmo que seja apenas apontamentos de como foi o seu dia. Coloque de maneira sincera como foi o seu dia. Formação do espírito contemplativo. Aos poucos seremos professores mais capazes da meditação por causa da prática da escrita. E aqui, deixa eu ver se eu consigo só. Aqui, ó. Uma prática que eu queria que vocês anotassem será a nossa tarefa da semana. Escreva nas primeiras horas da manhã. Reserve de 10 a 15 minutos logo ao acordar. De 10 a 15 minutos. Não precisa ser mais do que isso. Escolha um ambiente silencioso, se for possível. Por isso que o horário da manhã é o melhor horário, segundo o padre Gatti. Escreva antes de usar o celular, redes sociais.
Escreva, primeira coisa do dia, né? Escova o dente, faz a sua higiene pessoal e vai escrever alguma coisa. Ah, professor, mas acordei agitada hoje. Escreve como você se sente. A tarefa é essa. Produza uma página sobre como você inicia o seu dia e quais pensamentos ocupam sua mente pela manhã, ok? A nossa tarefa será somente essa. Uma página talvez seja muito para quem está começando. Se você sentir a vontade de escrever mais de uma página, não tem problema, escreva uma, duas. Mas se você quiser escrever 2 parágrafos, 3, 5 parágrafos, escreva, desde que seja aquilo que nós tanto repetimos durante essa aula, repleto de verdade. Tá bom? Bom, a aula hoje é essa, meus caros. Espero, deixa eu só tirar aqui a apresentação. Espero que seja muito proveitosa, principalmente para as práticas que faremos durante essa semana. Algumas dúvidas sobre o que nós precisamos fazer? E eu queria que vocês lessem também o capítulo 3 e o 4, mais 2 capítulos, ok? São capítulos muito curtos. Vocês podem usar o próprio livro, aquilo que for chamando mais atenção. Meditem sobre o livro, escrevam a respeito, tá bom? O Arthur não está aqui conosco, mas ele fez exatamente isso. Ele leu os 2 capítulos, o professor Arthur, e escreveu a respeito. E foi muito proveitoso. Ele até postou no grupo, convido vocês a lerem depois a postagem do professor Arthur. Por hoje é isso, meus caros. Qualquer dúvida, não hesitem, me chamem no particular, me tenho à disposição de vocês. Queria agradecer mais uma vez a presença do professor Jonathan, uma alegria, mais uma vez. Nós, muito em breve, teremos também uma formação do professor aqui conosco. É um grande professor, tem muito a contribuir, a colaborar conosco, e eu tenho certeza que a perseverança nos fará alcançarmos os nossos objetivos aí, semana a semana. Contem comigo, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.